Mais uma vez pegaram o Ciro Nogueira, sabe aonde? Com a boca na botija. Rapaz, são tantas vezes que esse elemento já foi pego com as calças riadas que às vezes a gente pensa até que a justiça é um pouquinho injusta. Não, mas a justiça é justíssima. Olha, segue esse canal aí que a gente vai chegar a 100 mil seguidores até o fim de setembro. E se chegar, eu vou liberar 100 treinamentos do Mega Start absolutamente gratuitos para você. Falou? Então ajuda a gente aí a bater essa meta, beleza? Não é nenhuma novidade que o Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil, sabe de quem? Do governo Bolsonaro, ou seja, o elemento que foi braço direito do mito quando ele estava lá na direção do país. Aquele que adora, ó, meter a mão numa graninha do povo brasileiro. O empresário Joesley Batista, do grupo JF, disse em depoimento que a entrega de R$500 mil ao senador Ciro Nogueira foi feita na garagem da casa dele. Foi só uma parcelinha. Não foi nada demais não, tá? Olha, a PF também apurou que entre os anos de 2010 e 2015, esse elemento aí já tinha recebido uma quantia de R$7.300.000, numa barganha com criminosos lá da Odebrecht. Sujeitinho é bom de uma negociata, né? Sonegação de impostos, então? Esse garoto dá um show. Segundo auditores da Receita Federal, o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, omitiu rendimentos e deve aos cofres públicos algo na casa dos R$17 milhões. Rapaz, eu nunca vi um país que a polícia erra tanto, né? Será que foi só por causa do processo dele que o povo começou a falar que a polícia prende e o juiz solta? Bons tempos aquele, né? Era terra sem lei mesmo. Depois que o Xandão assumiu a cadeira do STF, meu irmão, as coisas mudaram um pouquinho, né? E como mudaram, hein? Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. Vossa Senhoria já foi desrespeitoso quando disse que não haveria necessidade de falar da advertência do falso testemunho. Eu acho que depois dessa, esse inventador de verdade aí vai ter que trabalhar legalizando imóvel, ou então emitindo certidão de nascimento, quem sabe? Olha, o Ciro Nogueira já tem bastante experiência nessa área e ele já foi absolvido de vários inquéritos de propinagem, associação criminosa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, mais um montão de acusação que o povo bota na conta dele e nunca foi condenado. É um sujeito de extrema sorte. No outro caso, a Polícia Federal descobriu que esse homem aí super honesto recebeu propinagem em dinheiro vivo, dessa vez no valor de R$5 milhões. Segundo as investigações da Polícia Federal, parte dessa propina foi repassada como doação regular de campanha, mas outros R$5 milhões foram entregues ao ministro Ciro Nogueira, que na época era senador da República. Olha, eu vou te dizer a verdade, para mim, só essas 5 milhas aí já bastavam. Eu me aposentava e ia viver lá nas Ilhas de Java, o mais longe possível do Xandão. Mas Ciro Nogueira, mestre em sair pela tangente e sabendo o quanto os processos demoram para acontecer aqui no Brasil, tá tranquilão, ele nem se preocupa. Ele tirou a Dilma, ajudou a botar o Temer, que a gente sabe que é gente da mais absoluta confiança, né? Aí depois veio o Bolsonaro. Aí sim, meu irmão, ele foi pro top of pop, o Cirão. Olha, nessa condição, Ciro já era impunível. Ninguém seria capaz de pegar esse sujeito a essa altura. Era o braço direito do mito, ministro da Casa Civil. Já pensou? Não pensou, não? Um sujeito de tamanha honestidade tinha que cuidar da casa mesmo. Ficar bem pertinho do mito para
que ninguém fizesse uma falcatrua qualquer, né? Mas aí tiveram uma grande ideia, uma ideia magnífica. Passaram um baixo-assinado lá na Câmara para botar o Xandão para fora, tu acredita? A gente não quer ser mais julgado por um juiz tão linha dura que nem ele, não. Tá maluco, rapaz? Um sujeito mais sujo do que pau de galinheiro vai fazer motim para tirar o juiz que pode julgar ele lá no futuro? Tem que ser bolsonarista sem cérebro para fazer uma coisa dessa. Os processos do Ciro Nogueira continuaram correndo, mas com Bolsonaro na presidência, a Procuradoria-Geral da República, é claro que não iam botar os parceiros para torar, tá ligado? Afinal, se o Ciro não tivesse ajudado a tirar a Dilma, Bolsonaro nunca seria presidente. Ainda seria lá um deputadinho do purgatório, igual a Voz do Brasil, todo mundo escuta, mas ninguém presta atenção. Olha, Bolsonaro não se fez de rogado, deu um bom refresco para o Ciro. Afinal, Ciro Nogueira era justamente o articulador que levava os bichos soltos para conversar com ele lá dentro do palácio, né? Um homem desse não pode ser processado, pelo menos num governo justo como foi o do Jair, né? Mas agora, meu irmão, deu ruim para eles, hein? Rapaz, você imagina que o homem trabalhou com unhas e dentes para impeachment Dilma Rousseff, a mulher de confiança do Lula? Eles queriam o governo nem que fosse na marra. E conseguiram, né? Fizeram a gente acreditar de verdade que a Dilma era culpada daquela pedalada fiscal. Agora a gente sabe que era tudo balela, tudo intriga, para eles fazerem aqueles estragos que eles fizeram, né? E daí, agora que o governo Lula voltou, o bicho estava sumido, né? Ninguém nem lembrava mais da cara dele. Afinal, o sujeito não faz nenhuma lei relevante, mas negocia um dinheirinho, olha, como ninguém. Mas o Congresso vai ser o dito de contenção das medidas que eu acredito que o governo vai querer tomar daqui por diante para tentar reverter de forma errada a questão de popularidade. É incrível como ele não para, né? Dá até pena da patologia que o senador tem. Agora você imagina só, um sujeito desse, mais cagado do que pau de galinheiro, não tinha que ficar de boca fechada, amigo, quietinho, segurando a onda, deixando a poeira baixar? Mas aí, meu irmão, uma testemunha contou para os homens da PF que o senador Ciro Nogueira recebeu de 2 integrantes do PCC uma sacola abarrotada de dinheiro. E não era pouca coisa não, hein? Olha, certamente era para ajudar algum orfanato ou fazer alguma caridade. Esse homem que a gente só pode esperar coisa boa, né? Deve ser um dinheirinho pouco, deve dar só para comprar umas Lamborghini, ou então umas mansão, coisa pequena para um senador dessa estatura, não é não? Mas aí é que está o grande lance do negócio. O sujeito não pode ficar viciado no bagulho, senão ele faz merda, né? Senão acontece isso. E Ciro Nogueira provavelmente sofre de uma doença muito comum entre os políticos, principalmente esses lá do PP, que ele é o presidente, né? Cleptomania. Deve ser um vírus ou então uma bactéria que contaminou geral lá no partido, né? Olha, uma coisa a gente tem que aplaudir esse sujeito. Ciro Nogueira, mesmo sabendo que se o Paulo Gonet tivesse a oportunidade de meter ele no banco dos réus, ele não ia pestanejar nem um pouquinho. Paulo Gonet com aquela cara de bobo, mas, meu irmão, o bicho não tem pena de vagabundo, não. Bota pra torar mesmo. Mas voltando ao Ciro, o imbecil, ou melhor, o senador da República. Ao invés de botar a viola no saco e ficar quietinho, irmão, não se aguentou.
e vendo uma oportunidade de meter uns milhão na conta, segundo uma testemunha, fez um negócio da China com os líderes lá do PCC. Só gente boa, né? Eles que estão enrolados lá no caso da Faria Lima, que é onde fica a Bolsa de Valores lá de São Paulo. Lugar onde só rola cambalacho bilionário, amigo. Tu acha que o Ciro ia ficar fora dessa? Acha mesmo? É verdade, eu também acho. Isso não tem nada a ver com ele, não. Ciro é um homem acima de qualquer suspeita. Pena que a Polícia Federal não age assim igual a gente, né? De forma emocional. Se chegar uma informação, eles têm que confirmar, verificar direitinho. Aquele processo chato de investigação que a gente já conhece, né? E dado o histórico do imbecil, ou melhor, desculpa, do senador da República, esse homem digníssimo, e ainda levando em consideração a circunstância que ele está metido agora, olha, me parece que vai dar ruim, hein? Que dessa vez aquele voto que ele se negou a dar para impeachment o Xandão não vai salvar ele, não. Meu irmão, se um negócio desse cai na mão do Flávio Dino, meu irmão, ele enquadra o elemento em tanto código criminal que vai ter que contratar uns 50 inventadores de verdade para resolver essa ocasião, né? Mas advogado bom, não é aquele inventador de verdade que vai defender Bolsonaro amanhã, não. Aliás, só mesmo um ser muito inteligente, como Jair Messias Bolsonaro, contrataria um advogado que já tinha dado uma entrevista lá na CNN, dizendo que Bolsonaro ia ser preso e que nem Deus livrava ele da prisão. Tu viu isso? Não há como negar, nessa altura do campeonato, que existem indícios absolutamente claros a respeito de uma tentativa de golpe de Estado. Eu não tenho dúvida a respeito disso. Nós temos depoimentos consistentes. O trabalho da PF é um trabalho bem feito, né? Tem um general confirmando, de certa forma, a existência do golpe. Temos mensagens, tem execução, tem monitoramento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Será que é assim que ele vai defender Bolsonaro lá nas considerações finais? Prende logo esse vagabundo que eu já perdi muito tempo com ele. Mas paga o meu PPzinho, tá bom? Agora você imagina como é que deve estar o esfíncter do Ciro. Apertadinho, ó. Porque a PF tá na cola dele, amigo. Tem a lembrança do governo Dilma, que ele trabalhou para derrubar e conseguiu, né? Afinal, um sujeito muito competente. Tem o trabalho também que ele estava fazendo para derrubar o governo Lula de novo. Dessa vez ele fracassou. Só que o Ciro é malandro. Tá lá há mais de 15 anos se esquivando de tudo quanto é jeito. Ele age por trás, age pelas sombras, né? Não é igual a Eduardo Bolsonaro, não. Que comete um crime atrás do outro pela frente das câmeras mesmo, não quer nem saber. Mas aí o sujeito caiu logo nas garras do Gonê. Pior tipo de polícia que pode prender a gente. Não tem desenrolo, amigo. Acredita verdadeiramente nas escrituras. Não, as escrituras sagradas não. No Código Criminal, é claro. Mas principalmente é um sujeito que gosta de saber a fundo, tintim por tintim, sobre o que é que as pessoas estão armando por debaixo dos panos, né? E aí, depois ele arruma a bolinha e manda logo pro Alexandre de Moraes, o terror dos capitães e também dos generais, tá sabendo, né? Olha, o perigo é grande dele meter logo 40 anos de tranca no Ciro. Afinal, se os terroristazinhos que tomaram o Congresso de assalto por 5 minutos, que não levaram nem R$1, foi só no amor mesmo, porque era só um bando de doido fanático,
que estrategicamente foi induzido pelo mito a ir para lá, né? Então, se esses criminosos aí já estão sendo enjaulados pela quantia de 17 anos, imagina qual vai ser a sentença do Nogueira, o derrubador de presidente. Olha, se eu pudesse apostar, eu metia assim uns 60 anos no rabo dele. Eu acho que ele ainda ia achar que estava barato, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisinha. Será que tem algum tipo de propina que é capaz de comprar o Xandão? Tô falando sério.